Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Esta é a palavra registrada em Malaquias a respeito do casamento. O Senhor ele mostra e pergunta ao seu povo por que esqueceram a mulher da sua aliança, da sua mocidade. E aqui o Senhor diz que aborrece a deslealdade. Eu imagino que os dias em que vivemos são dos piores com referência à lealdade. Eu vejo que o casamento é uma sociedade que mais tem sido atingida nos dias de hoje. Sociedade porque é um pacto, é uma aliança. E Deus tem um propósito no casamento que é a família. Mas vemos que as pessoas valorizam muito pouco o casamento. Qualquer reação já suscita em um dos cônjuges o desejo da separação. Mas não é bem isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus disse que o homem se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. E fico imaginando como pode, se somos uma só carne, decidirmos separar da nossa esposa ou a esposa decidir separar do seu esposo. Como nós então poderíamos cortar nossa orelha, cortar nosso braço, nossa perna? Todos nós queremos preservar nossos membros e todos nós cuidamos bem dele. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele mostra isso, que nós cuidamos bem do nosso corpo, nós cuidamos bem, nos vestimos. E há necessidade, então, para preservarmos nosso casamento, de zelarmos, de cuidarmos dele. Quem sabe você que me ouve nunca se preocupou em ter um momento de conversa com o seu cônjuge. Quem sabe de elogio, quem sabe uma conversa que lhe desse segurança, uma conversa de amor, que pudesse dar ao outro um sentimento de paz, um sentimento de alegria. Mas não. O que nós vemos muitas vezes são as contendas, são as acusações. Eu vejo que as acusações é o pior das atitudes, quando um começa a atingir o outro com acusações. Não deveremos ou não devemos chegar a um nível tão baixo em um relacionamento. Imagino que o marido não deveria acusar sua esposa, nem sua esposa acusar o seu marido. Eu advoguei durante 25 anos e quando naquela época eu advogava, eu tive uma experiência de ser procurado por um homem que queria separar da sua esposa. E ele me contava a história de que havia sido traído, de que sua esposa havia tido um relacionamento espúrio e por isso ele estava com as razões, com as justificativas para a sua separação. E então eu mostrei para ele que quando os dois se casam, não são mais duas pessoas, é uma pessoa só, de acordo com a palavra de Deus. E nós não estamos dispostos a cortar nenhum membro do nosso corpo. Sempre queremos cuidar dele. Então mostrei que ele deveria então cuidar da sua esposa. Se ela estava doente, por que não cuidar dela? Por que não tentar sarar um membro que está doente, a parte do corpo que está doente? Na verdade, eu pensei que ele saiu dali aborrecido e procuraria outro advogado. Mas
Passou-se mais ou menos 6 meses, ele me ligou para agradecer e dizendo que tomou aquela decisão de perdoar e amar sua esposa e ajudá-la. E ele me disse: a nossa vida agora é outra. Eu vejo que o perdão ainda é a única forma de podermos alcançar as pessoas. É a única forma de podermos abençoarmos aquelas pessoas que amamos e até mesmo aquelas que nós não conhecemos. O perdão é uma arma espiritual para sermos felizes nessa terra. Portanto, você que é casado, não trate o seu cônjuge de qualquer maneira. Tenta ajudá-la ou ajudá-lo. Tenta promover algo que possa levantá-lo e não derrubá-lo. Estamos no momento em que o amor tem esfriado. E nós entendemos que o casamento é uma instituição divina. Portanto, não jogue fora seu casamento. Tente sarar o seu cônjuge se ele está doente. Tente abençoá-lo se ele está desprotegido. Cobre ele com sua oração. Cobre ele com o seu amor, principalmente. Você vai ver que sempre há um jeito quando se acredita em Deus. Quando nós confiamos no Senhor. E olha, o casamento é uma instituição divina. Com certeza, o Senhor tem um plano para cada casamento. E Ele não deseja o fracasso do seu casamento. Tente erguer o seu cônjuge e abençoar. Dá uma palavra de ânimo para ele se ele está errado. Dá uma palavra de conforto se ele está caído. Dá uma palavra de amor se ele está sentindo triste. E você vai ver que sempre há uma saída para o casamento quando se acredita na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.